Ai, o ano novo começando, e aí quais foram suas promessas de ano novo? Eu prometi tentar fazer o canal bombar. Ah, legal. E eu prometi que eu nunca mais vou fazer promessa nenhuma. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Cult Pop 80, o primeiro de 2017, hein? Desejando pra vocês vida longa e próspera. Eu sou a Elsie. Eu sou a Maristela. E 2016 foi embora, né, gente? Você sabe quem foi embora junto com ele? Foram 3 ícones dos anos 80. 3 grandes ícones dos anos 80. E hoje a gente vai falar deles pra vocês. Exatamente há um ano atrás, mais ou menos, em janeiro do ano passado, quem nos deixou foi o David Bowie. Nós vamos falar aqui pra vocês algumas curiosidades sobre o David Bowie. A carreira dele começou antes, né, nos anos 60. Mas vários sucessos dele apareceram nos anos 80. O disco dele que mais vendeu foi lançado em 1983. Com Let's Dance. Let's Dance! David Bowie nasceu no dia 8 de janeiro. Era no mesmo dia do aniversário do Elvis Presley, que era o seu grande ídolo. Além disso, todo mundo achava que ele tinha um olho de cada cor. Isso não foi bem real, não. O que aconteceu é que quando ele tinha por volta de 15 anos, ele entrou numa briga por causa de uma garota e tomou um soco no olho. E com isso, ele teve a pupila dilatada, teve que fazer algumas operações, ficou afastado da escola por isso mesmo. Só que quem deu o soco no olho dele, o que aconteceu, virou seu melhor amigo e até produtor de alguns dos seus primeiros discos. No começo da carreira, o David Bowie usava o nome de David Jones. Mas já existia um outro cantor, também chamava David Jones, e aí ele resolveu mudar de nome. Bowie era o nome de uma faca que ficou super famosa nos Estados Unidos, e ele resolveu colocar o nome da faca como sobrenome. Aí ele era casado com uma modelo somaliana chamada Iman, e ela, para poder homenagear o marido, acabou tatuando uma faca no tornozelo. Uma faca exatamente do modelo Bowie. O David Bowie era inglês. E ele tinha um grande ídolo também, que era o John Lennon. Só que ele demorou muito para conhecer ele. E ele só foi capaz de conhecer quando a Elizabeth Taylor fez uma festa e acabou convidando os dois. Só que depois dessa festa eles ficaram muito amigos. E acabaram até fazendo música juntos, fazendo vários trabalhos depois. E o David Bowie realmente, quando ele não gostava, ele recusava. Ele tinha muita fama pelos seus nãos. Ele conseguia dizer não quando queria. E você falou da Elizabeth Taylor, inclusive ele foi convidado para fazer um filme com ela e ele disse não, dizendo que o filme era uma porcaria, que ele não ia atuar naquele filme de jeito nenhum. Ele era muito famoso e ele tinha um personagem com um raio no rosto que chamava Ziggy Stardust. Com esse personagem ele fez algumas músicas homenageando aracnídeos, porque ele era fanático por aranhas. Isso, e ficou tão famoso por isso que em 2009 um biólogo descobriu uma aranha nova. E é claro que o nome da aranha, ela era amarela, peluda, o nome da aranha foi o quê? David Bowie. Heteropoda. A carreira artística do David Bowie não se resumia à música, ele também foi pro cinema, ele foi mímico e... Como ator, o que mais ficou famoso na época dos anos 80, entre a garotada, foi que ele fez o filme Labirinto. Que ele ficou assim, ele conquistou o público infantil com o filme Labirinto, a Magia do Tempo. Uma das últimas aparições do David Bowie no cinema foi no Zoolander com Ben Stiller. Ficou bem legal, foi um filme muito bem assistido, famoso, por isso que a gente fala sobre ele. O segundo grande ícone que nos deixou ano passado, em 21 de abril, foi o Prince. Muita gente acha que Prince era um nome artístico, mas não era. O pai dele era membro integrante de uma banda chamada Prince Roger Trio. E aí ele acabou colocando o nome no filho de Prince, Rogers Nelson. E o Prince, desde pequenininho, já começou a compor. E aos 10 anos ele subiu a primeira vez num palco, o padrasto dele colocou ele para dançar num palco ao lado do James Brown, mas ele foi retirado pelos seguranças. O Prince é uma das personalidades mais excêntricas da música de todos os tempos. Mais pra frente ele mudou o nome dele artístico por um símbolo e não tinha nem como pronunciar, era um desenho lá e não tinha como falar o nome dele. Tanto que ele gostava de ser chamado como um cantor que uma vez chamou-se Prince. Então quando era pra ser chamado em programas de TV, tudo era assim que o pessoal chamava ele. Porque um símbolo era impronunciável. As músicas dos anos 80 do Prince que fizeram mais sucesso e até hoje são muito cantadas em qualquer balada é Purple Rain e Kiss. A música Purple Rain ficou tão famosa que ele resolveu fazer um filme e ele era o protagonista do filme. E o filme era baratinho, gastou-se muito pouco e foi um sucesso. Deu milhões de dólares para ele. Ele tinha uma mansão em Minneapolis,
Foi a mesma cidade que ele nasceu e ele vivia nessa mansão que foi construída exatamente nos anos 80. E a curiosidade sobre isso é que ele tinha mania de abrir as portas da mansão e fazer shows gratuitos lá dentro e chamava o público na rua mesmo para ir assistir. Inclusive um dos álbuns dele, ele distribuiu totalmente grátis, junto com a distribuição de um jornal. E foi uma das turnês dele que mais vendeu no mundo. E além disso, toda essa parte de caridade, tudo, em 2000 ele acabou se convertendo à religião Testemunha de Jeová. Ele ia de porta em porta batendo para tentar converter as pessoas à religião Testemunha de Jeová, mesmo sendo famoso. O Prince acreditava que o tempo era só uma construção da mente humana e que ele achava que para se manter jovem ele só não precisava contar o tempo. E eu acho que ele pode ter algumas razões, porque afinal de contas, quando ele faleceu aos 57 anos, ele não parecia ter 57 anos não. Ele tinha sempre aparência jovem. E uma das frases célebres dele é assim, que a vida é uma grande festa, mas as festas foram feitas para durar. Purple Rain, Purple Rain. O terceiro ícone que nós vamos falar, que foi a última morte que aconteceu em 2016, foi o George Michael. Ele morreu no dia do Natal. E o mais interessante é que uma das primeiras músicas que ele gravou se chama Last Christmas. O George Michael foi um adolescente gordinho e tinha complexo por isso. Mas ele acabou se juntando ao garoto músico e muito bonito da escola para formar uma dupla. O nome dessa dupla era One e acabou fazendo um certo sucesso, mas quem realmente se destacou foi o George Michael. Em 1981, One gravou Wake Me Up Before You Go Go, que foi um sucesso da parte musical e baladas dos anos 80, e também o Last Christmas também era desse mesmo álbum. Wake me up before you go go, eu não sei o resto dessa letra. Wake me up before you go go. A dupla One se desfez e em 1984 George Michael lançou seu primeiro single solo, que era o Careless Whisper, que arrebentou. Tocava na rádio o dia inteiro. Em 1987 ele lançou o primeiro álbum solo chamado Faith. E nesse álbum a música que fez muito sucesso foi I Want Your Sex. E nesse clipe ele lançou moda, porque ele usava um brinquinho de argola com um crucifixo e uma calça toda rasgada. Isso daí virou um marco, assim, uma referência de George Michael. No seriado Friends, toda vez que eu fazer brincadeira com brincos, falavam que era o George Michael. O George Michael foi um dos primeiros artistas a se assumir publicamente como homossexual. Mas ele contou em uma entrevista que ele teve um namoro com a Madonna, que ele tinha um amor platônico por ela. Dá pra acreditar? O George Michael foi casado por muitos anos com um brasileiro e foi casado com ele até a sua morte em 94, vítima de AIDS. Em 1990, ele teve um grande sucesso que foi Freedom, e ele não apareceu no clipe, só que foi um clipe apenas com modelos, e as modelos que cantavam a música o tempo todo, que tiveram que treinar por muito tempo para conseguir cantar. E as modelos mais famosas que participavam do clipe eram a Cindy Crawford, a Linda Evangelista e a Naomi Campbell. Depois de Freedom 90, a carreira do George Michael deu uma caída porque ele começou a se envolver num monte de escândalo. Foi preso por porte de droga, por estar praticando atos obscenos em público e assim, isso apagou um pouco o brilho do grande artista que ele era. Esses três grandes artistas marcaram muito uma geração e vão deixar saudades. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir nossa página do Facebook, que tá bombando, cheio de coisa legal dos anos 80 lá pra vocês. E se inscreva no nosso canal, Cult Pop 80. E feliz 2017 pra todos vocês aí. Tchau!